Você já sentiu isso, meu caro navegante das intranquilidades? Como se o peso do mundo resolvesse fazer morada exatamente ali, entre as suas omoplatas, estrangulando o pouco de alegria que ainda teime resistir? Como se cada curtida esquecida, cada boleto inexplicavelmente atrasado, cada opinião alheia sobre a cor da sua cueca fosse um nó invisível, mas teimoso, apertando a sua existência até o último suspiro de paciência. É uma contradição curiosa, né? A gente se importa tanto, tenta controlar o incontrolável com a mesma dedicação de um faquir tentando amarrar o vento, e no fim o que colhemos é uma colheita farta de angústia e uma escassez desoladora de paz. E o mais irônico disso tudo é que, enquanto a gente se descabela para polir a própria imagem no espelho das redes sociais, para agradar quem nem sabe o nome da nossa avó, para perseguir um ideal de perfeição que só existe nas revistas de autoajuda, a vida, essa sacana, segue seu baile indiferente, às vezes até zombando da nossa obsessão. Eu me lembro de uma tarde, daqueles fins de tarde de verão que cheiram a terra molhada e promessa esquecida. Eu estava num jardim, não qualquer jardim, mas um desses lugares onde a natureza, com sua sabedoria bruta, parece rir dos nossos devaneios urbanos. E ali, no meio de um canteiro farto, sob a luz dourada que beijava a relva, havia um girassol. Mas não era um girassol qualquer. Todos os outros à sua volta, orgulhosos e altivos, giravam suas cabeças douradas na direção do sol, como se seguissem um comando cósmico infalível. Pareciam felizes, plenos, entregues à sua função solar. Mas aquele, em particular, era diferente. Ele estava lá, murchinho, curvado, com as pétalas castigadas como se carregasse nos ombros todo o peso da fotossíntese do universo. E por que ele estava assim? Porque alguém, num acesso de zelo equivocado, havia instalado um holofote gigantesco, bem em cima dele. Um holofote que iluminava de dia e noite com uma intensidade sufocante, artificial. Enquanto os outros girassóis se banhavam na luz natural, crescendo sem esforço aparente, aquele pobre coitado definhava sob a atenção excessiva, sob o brilho incômodo de um holofote que insistia em lhe dizer: olhe para mim, eu sou sua luz, você precisa da minha atenção. Engraçado, né? A gente corre atrás de holofotes, de atenção, de validação, de uma luz que muitas vezes nos cega e nos impede de enxergar o sol que sempre esteve lá, disponível, gratuito e, acima de tudo, natural. Por que será que insistimos em negar o que nos cerca, o que nos prende ao que nos diminui? Enquanto a beleza genuína, aquela que brota sem nosso esforço desesperado, floresce despreocupadamente ao nosso redor. Será que o segredo para o florescimento não está justamente em mandar o holofote artificial para onde o sol não brilha? E foi ali, sob a luz crepuscular que se despedia, testemunhando a agonia daquele girassol solitário, sob o holofote obsessivo, que a ironia se desdobrou diante dos meus olhos como uma piada de mau gosto contada pelo próprio universo. Vocês percebem a sutileza, meus caros paradigmáticos? Aquele girassol, que deveria estar gloriosamente de frente para a fonte de vida, o sol, o verdadeiro e generoso sol que banhava todos os outros com a sua luz equânime, definhava justamente sob a tensão sufocante, sob o brilho excessivo de uma luz artificial que prometia tudo e entregava nada, além de exaustão. Era como se o holofote, em seu delírio de onipotência, dissesse: eu sou o seu propósito, eu sou a sua validação, sem mim você não é nada. E o girassol, coitado, com as suas pétalas murchas, acreditava. Mas a natureza, essa velha sábia que não lê manual de autoajuda e detesta holofotes. Essa natureza, ela tem seus próprios planos. E no silêncio daquele crepúsculo, juro que vi, ou talvez tenha sido apenas um devaneio poético regado a café forte e existencialismo barato, mas eu vi uma centelha, um brilho de indignação nos olhos do girassol, como se ele, em seu estetor, finalmente compreendesse a farsa, como se num lampejo de sabedoria ancestral ele dissesse com toda a dignidade que um vegetal pode ter. Quer saber? Que se dane o seu holofote.
Que se dane a sua atenção forçada. Eu vou me virar para onde o sol realmente brilha, para a luz que me nutre, e não para a luz que me consome. E no piscar de olhos, numa cena que só a loucura lúcida da filosofia permite, o girassol murcho, com um esforço quase humano, virou-se. Se virou para longe do holofote incômodo, para longe daquele brilho falso que estava matando. E, acreditem, naquele instante as pétalas castigadas pareciam vibrar. Uma nova cor surgiu, um verde mais intenso, um amarelo mais dourado. Não foi uma transformação imediata, espetacular, como num filme de super-herói. Foi uma virada sutil, interna, quase imperceptível para o olho desatento, mas que carregava o peso de uma revolução. Era a epifania do desapego, a poesia da indiferença no seu sentido mais nobre. Era o girassol, enfim, mandando o holofote E foi ali, meus amigos, naquele ato de rebeldia vegetal, que uma das mais potentes e libertadoras filosofias da existência se revelou em seu esplendor irônico. Não parece que a gente, tantas vezes, é esse girassol aprisionado por holofotes alheios, esquecendo-se do próprio sol? Ah, nossa gloriosa civilização! Vejam só que espetáculo tragicômico montamos. Depois de testemunhar a epifania daquele girassol desapegado, eu não consigo mais olhar para o nosso cotidiano ser um misto de riso amarelo e um profundo desespero existencial. Somos de fato a sociedade dos dedos nervosos, rolamos infinitamente feeds em busca de algo que nos sacie, uma informação, uma validação, uma polêmica que nos dê a ilusão de que estamos participando de algo importante. Nossas conversas são interrompidas por notificações que prometem urgência, mas entregam apenas mais barulho. A ansiedade virou o artigo de primeira necessidade, vendida em potes de sucesso instantâneo e felicidade garantida se você comprar esse curso. A gente vive sob a tirania do ter que. Ter que ter o carro do ano, ter que ser o melhor em tudo, ter que postar a viagem dos sonhos, mesmo que a gente esteja endividado até a alma. Ter que lacrar nas discussões online, ter que provar para um ex-colega do ensino médio que a nossa vida é um conto de fadas sem dragões nem boletos. E aí eu te pergunto, com a inocência perturbadora de uma criança que aponta o rei nu: que foi que decretou essa palhaçada toda? Algum comitê de gênios ansiosos reunidos em algum porão empoeirado da história? Algum guru marqueteiro que descobriu a fórmula do desespero rentável? Nós transformamos a vida numa competição olímpica de quem está mais ocupado, mais estressado, mais bem-sucedido no Instagram. Defender causas perdidas no Twitter parece mais urgente do que arrumar a própria cama. Protestamos contra as injustiças globais com a mesma veemência com que ignoramos o lixo no nosso próprio quintal. E a espiritualidade, então, essa busca ancestral por sentido, muitas vezes virou um pacote de mantras bonitinhos e terapias express que prometem uma iluminação em 3 sessões, sem precisar de qualquer esforço para realmente olhar para dentro. É um fast food da alma, onde a gente consome a ideia de paz, mas continua com o estômago roncando de vazio. E a cultura pop, então? É um capítulo à parte. Celebramos a mediocridade com a mesma paixão que antes aplaudíamos o talento. Heróis descartáveis, dramas vazios, a busca incessante pelo próximo meme que nos fará rir por 5 segundos antes de nos jogarmos de volta na espiral do tédio digital. E enquanto a gente se descabela para se encaixar em padrões absurdos para agradar uma plateia virtual que nem sabemos quem é, o tempo escorre, a vida acontece. E a gente, como aquele girassol cego, continua fixado no holofote artificial, ignorando a luz do sol que nos chama para fora do palco. Será que um dia vamos nos cansar dessa performance exaustiva e ousar, finalmente, nos dar a licença de não nos importarmos tanto com o que é tão, mas tão superficial? Depois de mergulhar nesse lamaçal de holofotes e dedos nervosos, de rir amargamente das nossas próprias prisões autoimpostas, a alma, confesso, ela busca um respiro,
um fio de Ariadne para sair do labirinto da superficialidade. É como se, exausto de tanto barulho e tanta futilidade, o espírito sussurrasse: haverá um antídoto para essa overdose de importância? E, curiosamente, a resposta não veio de um palco iluminado nem de um feed de notícias, mas de uma estante empoeirada de um livro antigo com cheiro de tempo e sabedoria. Foi num desses devaneios que me deparei, ou melhor, reencontrei um sujeito peculiar, um francês elegante e barbudo do século XVI chamado Michel de Montaigne. Eu imagino ali, em sua torre, escrevendo seus ensaios, sem pressa, com a mesma calma de quem observa as nuvens passarem. Montaigne, com uma fleuma admirável e um bom humor atemporal, olhou para toda a histeria da sua época, que, acreditem, não era menos absurda do que a nossa, apenas tinha outra roupagem, e disse, num bom francês arcaico, com um encolher de ombros que ecoa através dos séculos: e daí? Não um e daí de desdém vazio, mas um e daí profundo, filosófico, carregado de uma sabedoria que desarma a ansiedade. Ele não nos propõe a indiferença nihilista, a desistência covarde. Pelo contrário, Montaigne nos convida a uma revolução íntima, a um ceticismo saudável, a desconfiar das verdades absolutas, das certezas impostas, das convenções sociais que nos aprisionam. Ele nos chama a um olhar honesto para dentro, a reconhecer a nossa própria fragilidade, a nossa humana e deliciosa capacidade de errar e de rir dos próprios erros. Não há nada em nós, nem um cabelo, nem a unha, que não seja mutável e que não seja transformado por natureza. Ele nos sussurra como um velho amigo que nos liberta de um fardo invisível. É a arte deliciosa de não se portar com o que não nutre a nossa alma, de desatar os nós que criamos por puro vício em controle. Montaigne nos ensina que a verdadeira liberdade reside em aceitar a fluidez da vida, em dançar com o imperfeito, em abraçar nossa própria singularidade sem a necessidade desesperada de validação externa. Ele não oferece respostas prontas, mas nos entrega a chave para nossa própria cela. E de repente, como um sol que rompe as nuvens mais densas, a ideia de que o dane-se, esse dane-se filosófico e maduro, pode ser, na verdade, o mais belo dos sims, a vida. Começa a fazer um sentido libertador. E se afinal a grande sacada for parar de brigar com a existência e simplesmente, com elegância e um sorriso irônico, deixá-la ser? Quando a gente finalmente se permite soltar as amarras invisíveis que nos prendem ao que deveria ser e abraçar o que é, meus caros navegantes da existência, uma leveza indescritível toma conta. Não é a leveza da desistência nem a covardia da resignação. Não, essa é a leveza do entendimento, da sabedoria que brota quando a gente percebe que o apego excessivo, a necessidade neurótica de controle, a busca incessante por validação externa, são apenas cordas que nós mesmos atamos em volta dos nossos próprios pulsos. E Montaigne, aquele velho sábio de boina, nos oferece a tesoura para cortar essas cordas. É um abraço simbólico da realidade, quase uma dança. Tente se imaginar agora numa praia. Não a praia da perfeição plastificada dos comerciais daquela sandália do dono do banco, mas uma praia real, com suas imperfeições, suas conchas quebradas, o cheiro de sal e algas, as ondas implacáveis e belas vêm e vão, e você não tenta controlá-las. Você não tenta repreender as ondas porque molharam seus pés. Você as aceita, as sente e deixa elas passarem. Pois a vida, meus amigos, é exatamente esse mar caudaloso, cheio de ondas inesperadas, de correntezas que te puxam para onde você menos espera, de águas rasas e abismos profundos. E tentar represar suas águas, querer que ela siga apenas seu curso pré-definido, só causa frustração e sofrimento.
Essa é a grande sacada do dane-se que Montaigne nos ensina. Não é um grito de raiva, mas um sussurro de libertação. É a permissão para não ser perfeito, para tropeçar, para rir dos próprios tombos, para chorar quando a alma pede, para amar sem garantias e para perder sem desespero. É entender que cada ruga na nossa pele, cada cicatriz na nossa alma, cada desvio de rota não são falhas, mas sim as pinceladas que tornam a nossa obra-prima, a nossa vida única e autêntica. Eu olho para trás agora, para aquele girassol que definhava sob o holofote, e vejo em seu sofrimento a minha própria teimosia. Vejo as vezes em que me esforcei para brilhar sob a luz errada, para agradar a audiência, que nem me via de verdade. E hoje, com a sabedoria que a impermanência e a aceitação trazem, eu entendo o que parecia ruína, o cansaço, a desilusão, a dor de não se encaixar, era na verdade o alicerce para uma nova construção. Uma construção mais leve, mais honesta, mais humana. É a aceitação de que a vida é um emaranhado de contradições e que a beleza reside justamente em desatar os nós que nós mesmos criamos. E simplesmente respirar. Simplesmente ser. E se a gente se permitisse sentir a doçura agridoce de apenas existir? Sem holofotes, sem aplausos, apenas nós e o nosso maravilhoso sol. Então vamos voltar para aquele girassol murcho, lá do início da nossa prosa. Castigado por um holofote que prometia luz, mas entregava apenas exaustão. Ele, que parecia um detalhe aleatório, uma mera curiosidade botânica, era na verdade a própria metáfora da nossa busca por aprovação, pela luz artificial que, de tanto forçar o brilho, nos consome a seiva. Ele definhava porque insistia em olhar para a fonte errada, em se importar demais com o brilho que não nutria. E assim somos nós, quantas vezes, impulsionados pela ansiedade de ter que ser, de ter que ter, nos viramos para os holofotes alheios, para os palcos digitais e as expectativas externas, perdendo de vista o nosso próprio sol interior. Aquele girassol só floresceu de verdade, só encontrou a sua beleza autêntica, quando, em um ato de profunda sabedoria botânica, mandou o holofote a merda e se voltou para a fonte genuína de luz, pro calor que abraçava sem exigências. Ele simplesmente aceitou a própria natureza, a própria imperfeição, a própria força. É essa a redenção simbólica que Montaigne nos oferece, a liberdade de não se importar com o que nos diminui, de desatar os nós que nos amarram ao supérfluo, de abraçar a dança caótica e bela da vida. A liberdade e a alegria genuína não se encontram na aprovação externa, nas curtidas, nos comentários, nem nas expectativas alheias. Elas brotam quando nos permitimos ser imperfeitos, quando aceitamos o caos da existência e, com um sorriso irônico nos lábios, simplesmente seguimos em frente. Como diria o próprio Montaigne com a sua sabedoria despretensiosa, a mais expressiva indicação de sabedoria é uma alegria constante. Que a nossa alegria então floresça livre, desimpedida e dane-se o que não nos serve. E agora, meu caro pensador de plantão? Depois de todo esse devaneio filosófico, poético, humorístico, eu te convido a ir além. Pense sobre isso e reflita sobre esse girassol em você. O que será que te sufoca hoje? Que holofotes artificiais você insiste em manter acesos na sua vida? Deixa um comentário aqui embaixo, vamos dialogar, porque é no confronto de ideias, na beleza da dúvida, que a gente vai muito mais longe do que com qualquer certeza absoluta. E se essa reflexão fez algum sentido para você, se te fez rir ou pensar, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal Paradigmas para mais devaneios, maluquices filosóficas e compartilhe com aquele seu amigo, aquela sua amiga que você sabe que também está precisando mandar alguns holofotes a merda. E me diga nos comentários aqui abaixo, qual holofote que você vai desligar da sua vida hoje?
No próximo vídeo, vamos mergulhar em outro paradoxo da existência, então fica ligado. Mas aqui entre nós, eu também posso estar completamente errado. Então pense sobre isso, fique bem e beba água.